Olá pessoal, sejam bem-vindos a esse vídeo, leitura para a vida afetiva amorosa para o signo de Leão. Então, se você tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, esse vídeo é para você. Caso você não seja um leonino, mas você está lidando com um, seja bem-vindo também, pode dar uma olhadinha. Gente, tiragem coletiva eu posso, com toda a certeza do mundo, não acertar 100% com você, tá bom? Não fica chateado. Se você achar que não ressoou, não tem problema. Diante disso, ver se você consegue absorver alguma palavra, tá? Caso não, é porque realmente a leitura não foi para você, tá? E com certeza tem gente que vai conseguir, absorver alguma palavra, tá certo? Pode espelhar também, se você achar que a gente está falando da outra parte, não tem problema, você vai adaptando a sua situação, tá bom? Pode deixar comentário para mim, se você se conecta, se você sentir que está se conectando com a leitura, pode deixar a mensagem aqui embaixo para mim, tá bom? Vamos lá, deixa eu puxar aqui para vocês. Eu esqueci de me apresentar, eu sou a Paty Leite e você está no baralho de Dona Esmeralda. Eu já fui direto na energia de vocês, tá vendo? Até esqueci. Vamos lá, pessoal. Energia da cigana Esmeralda, irradiando para essas cartas. Pedir a minha cigana que possa trazer a energia dos leoninos nesse momento, diante do relacionamento afetivo amoroso. Como que Leão está vibrando, minha senhora? Como que a gente pode trazer a energia deles para trazer uma palavra para os leoninos, por favor. Sempre que eu estiver puxando carta, gente, para quem quiser avançar, não tem problema nenhum. A concessão, energia para Leão nesse momento, em vida afetiva, amorosa. O que está acontecendo com os leoninos que ela não quer nem me trazer? Por favor, minha cigana. Mais uma carta, por favor. Compreensão e renascimento. Aqui no fundo eu tenho Rei de Copas, tá? Que seria aí do tarô. Tem a cura. E eu tenho mais um 9 aqui, que é a exaustão. O que eu posso ver é o seguinte, a gente vai falar, tá? Carta por carta, vamos tentar identificar a situação, vamos abrindo os baralhos. É um método diferente que eu fiz em março. Vocês vão perceber, para quem assistiu da outra vez, vai perceber que a mesa vai ficar diferente. Vamos lá. Concessão. 6 de ouros aqui. Essa carta, ela me traz o seguinte, Leão, você pode estar no momento o qual você não está se sentindo completo. Por quê? Porque essa carta me fala que você pode estar abrindo mão de algumas coisas por conta de outras. Pode ser por interesse em alguma coisa, tá? Dentro do relacionamento ou até pela pessoa mesmo. Aqui também pode me falar, fazer concessão para tentar mostrar para o outro que você está no controle da situação. Enfim, você vai adaptando aí, tá bom, gente? Às vezes, oráculo também puxa a nossa orelha. Se acostume com isso, tá? Ele não vem sempre falar que nós somos a melhor parte ou o mais certo sempre, tá? Às vezes puxa a nossa orelha. Eu só comentei isso, não tô falando que é o caso agora. Bom, então diante dessa carta, para quem tá num relacionamento, talvez você não esteja tão confortável assim dentro dele, tão, não vou dizer confiante, mas tão à vontade. O motivo eu ainda não sei, a gente vai tentar abrir aqui, porém acredito que vocês estejam tentando mudar isso, ou pelo menos vislumbrando agora o fim de algo para um recomeço, ou que alguma fase que vocês estejam passando que termine logo. Porque eu tenho a cura aqui no fim, junto com a exaustão. E como aqui eu também tenho um 10, esse aqui é o 10 de espada, gente.
Provavelmente vocês estão numa situação ao qual vocês não gostariam de estar agora. Em relação a quê? Bom, você pode adaptar. Ou você estava num relacionamento que você não estava se sentindo completa, né? De repente vocês não estavam aí num comum acordo, de repente vocês não estavam se doando de uma forma igual um para o outro. E que aqui me fala muito, tá? De uma fase o qual vocês gostariam que passasse logo. Não me mostra aqui a maioria, tá bom, gente? Não me mostra aqui a maioria satisfeita nesse momento. Porém, eu tenho essa carta aqui que ela me traz uma coisa até bacana de se falar, para poder passar para vocês aqui, tá? Que aqui eu tenho acho que é o Pajem de Copas aqui, a compreensão. Bom, então essa carta, gente, ela já me fala sobre aquele momento o qual você já passou ali, ó, 9, 10, e você já recebe aquela cura. Aqui vem muito sobre uma questão espiritual, tá? Aquela cura espiritual ou do relacionamento ou sobre você. É como eu falei, gente, aqui pra mim ainda não tá muito claro se é algo sobre você ou sobre a relação, tá? Bom, a compreensão, gente, tem gente que, por conta dessa concessão, tem gente que está se sentindo talvez presa numa relação o qual não está totalmente satisfeita, não está se sentindo pleno, mas vai abrindo mão de alguma coisa aqui, vai abrindo mão de uma coisa ali, vai deixando vai deixando a sua vontade um pouco de lado para poder fazer a vontade do outro. E na verdade, essa carta ela me fala que você só vai ficar presa nisso se você quiser, porque na verdade você não está. Isso é uma situação ilusória. Você não está acorrentado nessa situação, você não está preso nessa situação. E aqui me fala uma grande vontade de sair disso, desse tipo de relacionamento, o qual vocês ficam abrindo mão e na verdade não tem exatamente aquilo que você quer, ou não está exatamente, né, como você esperava. O renascimento ele me traz 3 fases nessa carta. Cada um, né, faz aquela autoavaliação para poder entender, tá, que fase que eu tô? Eu tô naquela fase desse camelo aqui, que simplesmente ele tá passivo, só olhando as coisas acontecerem, deixando as coisas acontecerem, não lutando por nada, não fazendo nada. Não é de leão isso, né, gente? E essa carta tem um leão aqui no meio do caminho, né? Que é quando a pessoa simplesmente acorda e fala, cara, olha, não é assim não quero, chega, não tá bom pra mim. E logo depois vem aqui um personagem mais infantil que ele fala sobre o recomeço. Ele traz essa novidade, fala sobre vocês totalmente transformados e prontos aí para uma nova jornada ou uma melhoria no relacionamento. Mas o 10 de espadas, aqui provavelmente vocês estão no momento qual vocês já querem ver uma reviravolta, né? Uma situação aí se modificando. Pessoal, tem uma coisa importante também, tá? Aqui dentro. Por quê? Pode ter gente aí que não quer abrir mão de talvez pedir ajuda numa situação ou dentro da relação por conta de ego, né? E aí você acaba se reprimindo, você acaba guardando aquilo pra você e você vai cedendo. O que às vezes nem é exatamente a tua vontade, né? Às vezes é só a vontade do outro, mas você vai abrindo mão e abrindo mão. Vamos entender, vamos ver sobre a relação. Vamos lá, gente. A minha forma de lidar com a leitura depende muito dessa energia aqui que vocês trazem pra mesa, viu?
porque dependendo aí eu fico mais animada, às vezes a leitura é mais séria. Isso, cara, eu tô, cada vídeo eu tô de um jeito diferente, por conta da energia que eu vejo aqui da galera, né, que chega aqui na mesa. Eu vou pedir agora, nesse baralho, é o baralho das fadas, mas é o baralho cigano, tá bom, gente? Oxa, minha cigana, por favor, me traga uma orientação sobre essa relação que os leoninos estão vivenciando diante da energia que trouxe à mesa, minha cigana, por favor. Eu vou fazer o corte, gente, mas vocês viram que essa carta caiu e é a carta do coração. Deixa eu ver o que a cigana vai trazer pra gente sobre um relacionamento. Vamos lá. Bom, né? Muita calma na interpretação, gente, porque não tem também como ser o relacionamento ser igual pra todo mundo, né? A carta da criança. Eu tenho a árvore. Eu tenho o buquê. Eu tenho o parque. Tava bom demais para ser verdade. Eu tenho a montanha na carta de corte. Mas não está tão ruim assim não, tá? O jogo aqui no geral ele tá positivo. Essa montanha, ela pode trazer pra gente, ela pode mostrar que existe ali ainda alguma dificuldade pelos quais vocês estão passando a relação? Sim, até porque, né, senão não viria essas cartas aqui. Uma carta fala sobre liberdade, a outra fala sobre renascimento. Tem cartas de repressão, né, da pessoa ali se controlando e cedendo muito pro outro, né, e talvez ali até abafando assim a sua própria verdade, digamos assim. Gente, eu acredito que isso aqui seja muito uma questão comportamental. Esse jogo ele não me fala sobre brigas, ele não me traz conflitos, pelo contrário, ele tá me trazendo uma coisa muito boa aqui para os leoninos, muito. Eu tenho aqui uma situação, tá? Inclusive em relação a sentimento, aqui me aponta que sim, existe muito sentimento aqui. A carta do coração abrindo e eu tenho o buquê com a criança, me fala de algo sincero, tá? Me fala de um sentimento sincero, me fala até de um sentimento renovado. Eu tenho carta que me fala, que me traz celebração, me traz momentos maravilhosos. E do casal, vocês gostam muito de estar juntos. Quando a gente puxar na energia da outra pessoa, aí é que eu vou começar a entender por que essa questão da concessão, tá? Por mais que o jogo ele me fala aqui que existe sim algumas dificuldades, por quê? Vamos trazer o outro lado dessas cartas aqui. Eu só não vejo muita movimentação aqui. Talvez a relação de vocês esteja aquela coisa monótona. É como se você olha e fala, não tem muita movimentação, não tem muita novidade. Pode ter gente aqui, né? Eu não sei qual dos dois lados, pode ser dos dois. Da pessoa um pouquinho mais teimosa, né? Aquela pessoa um pouco mais inflexível ali, um pouco difícil até de mudar as coisas, né? De trazer mudança aí para a situação, tá? Mas, como eu falei para vocês, ainda assim não vem com essa negatividade. Com a carta da montanha de corte, depois eu tenho a lua e o rato, tá? Tudo indica que as coisas podem ser resolvidas. Tudo indica que sim. Tá bom? Talvez tenha gente que esteja afastada, mas eu acredito que seja a minoria. Pode ter afastamento geográfico mesmo, né? Mas eu não vejo isso como um todo do jogo. Não vejo. Só que alguma coisa pode ter acontecido
que Leão pode ter cedido, mesmo não vendo o outro com tão bons olhos assim. E eu falo isso por conta da carta que me vem depois da montanha. Mas ainda assim parece que vocês estão insistindo nessa relação, porque eu tenho uma pessoa obstinada aqui, né? E aí a gente entra na questão da concessão com a compreensão que fala da gaiola. Que na verdade você tá ali, né, porque você quer, é a tua vontade, mas que você não tá preso, né? Você pode estar se sentindo assim, mas porque você quer, né, estar nessa situação, que como eu falei pra vocês, esse jogo ele não me trouxe uma negatividade não. Deixa eu entender um pouco mais sobre o outro lado, a outra energia, porque o jogo ainda não está muito claro para mim. Mas que ainda assim a energia de vocês me traz uma certa insatisfação, me traz, tá? A outra situação aqui também pode ser que esse jogo tenha vindo na energia de Leão e que o Leão gostaria de estar vivenciando isso daqui, de estar mais próximo da pessoa, essa pessoa do interesse, né? Quem vocês mentalizaram, com quem vocês estão lidando. Talvez Leão ainda não está nesse estágio, mas que gostaria de estar mais próximo, de se encontrar mais, de estar mais junto. E alguma situação do lado de lá pode não estar permitindo isso. E aí vocês podem estar se prendendo, né, nessa situação, cedendo aí a vontade do outro, e aí vocês acabam insatisfeitos. Por quê? Porque no final das contas vem a montanha aqui trazendo uma certa dificuldade. Eu também tenho essa situação aqui na mesa, tá? Mas vamos trazer, no final do jogo, a gente vai trazer a palavra de Dona Maria Padilha para vocês, tá? E aí, gente, não espelha não, aí é pro leonino mesmo. Mas eu vou pedir agora a energia do meu cigano pra gente entender como que essa pessoa com quem vocês estão lidando tá vendo tudo isso. Como é que tá do lado de lá, né? E aí eu acho que eu vou ligar mais os pontos aqui. Vamos lá. Vou puxar meu cigano Juan Pablo, por favor. Peço irradiação do Senhor para me trazer a situação da pessoa com quem os leoninos estão lidando diante dessas informações dessa mesa, diante desse jogo, meu cigano, por favor. A carta da força, Pajem de copas. Eu vou aceitar essa de cima aqui, ó, Pajem de paus. Normalmente quando elas vêm coladas, eu aceito a primeira de cima, tá? 2 pagens aqui. O que mais, meu cigano? Energia da pessoa do interesse do leonino. Gente, mais um pajem. Olha, eu acho que vocês estão lidando com uma pessoa que não sabe fazer as coisas. Eu tenho uma energia muito infantil aqui no jogo, né? Mais uma carta, por favor. Lá em cima veio a carta da criança junto com o coração. Lembra que eu falei pra vocês? 3 de ouros. Antes de eu voltar com essa carta aqui, o que tava aqui no fundo, 6 de ouros, né? E veio junto o 7 de ouros. A carta da força, ela também me traz a energia de leão. E eu acho que vocês podem estar lidando com alguém que
não sabe exatamente lidar com o relacionamento. Por enquanto não tá me falando sobre uma pessoa ruim não, tá? No sentido de uma pessoa fingida, que engana, que mente, uma pessoa horrorosa, não. Mas talvez uma pessoa um pouco, não vou falar ingênua, mas talvez imatura. Porque, de uma certa forma, essa pessoa também acaba se reprimindo um pouco em relação ao que sente. Aqui me traz um interesse, sim, tá? Do lado de lá. Aqui me mostra uma pessoa que é, ela gostaria de estar, né, na relação. O 3 de ouros, ele me traz um preparo. Aqui me fala de uma pessoa se preparando em busca do objetivo dela. Só que eu tenho cartas mais voltada, mais de uma pessoa mais materialista, digamos assim. Algumas pessoas podem estar lidando, tá? Com gente que talvez não coloque o relacionamento como prioridade. E aí ele não sabe lidar com essas duas situações, né? Com um relacionamento e objetivo no trabalho. Apesar de me mostrar uma pessoa interessada, mas ela pode não saber lidar com isso. E aí, diante disso, pode ser que vocês venha a questão da concessão, né? Porque como vocês se dão bem, vocês acabam abrindo mão de algumas coisas e acaba cedendo pro lado de lá. Vamos puxar mais um pouco aqui pra gente desmembrando. Por favor, meu cigano, uma carta para força. Ó, Rei de Ouros. Por favor, página de copas. Virou aqui. 2 de paus, desculpa. Página de paus, por favor. 5 de ouros. Por favor, página de ouros. Novamente, um segundo, por favor. Nossa, 5 de espadas. Agora as coisas estão começando a dar uma complicada aqui, mas vamos lá. 3 de ouros, por favor. 3 de ouros, meu segundo. A última carta aqui, por favor. 3 de ouros. Os amantes. Tá, eu tenho algumas situações aqui e aí você vai adaptando o que você acha que fica melhor pra você. 10 de paus aqui no fundo. Eu tenho a Imperatriz com Cavaleiros de Copas com a Roda do Ano. Vamos lá. Eu vou colocar aqui, mas eu vou aceitar esse... Bom, tá aqui no fundo, né? 10 de paus e eu tenho a Imperatriz logo depois. Quando a gente estava falando sobre a concessão e se sentir preso, é porque eu vejo que uma pessoa, apesar de mostrar interesse de estar com o leão, é uma pessoa que também visa ali os próprios interesses e provavelmente você pode estar lidando com alguém muito materialista, o que faz com que isso seja a prioridade dela. Mas não somente isso, tá? Pode ser que uma minoria, eu não vejo isso, eu não vejo isso algo muito forte aqui no jogo, mas pode ser que tenha triângulo também, tá bom, gente? Porque eu tenho situações aqui, o qual me mostra que a pessoa, apesar de ter o interesse, ela se controla de uma certa forma. Eu não vejo muito, eu não tenho cartas aqui que me fala sobre o conjunto, né? Não tenho, por exemplo, eu tenho cartas que me trazem mais a questão individualista,
Não me mostra que a única carta que me fala aqui do casal, que são os amantes, porém ela traz o 5 de espadas com o 5 de ouros, então existe uma certa disputa aqui. Alguém aqui tá querendo, né, se sair, pode estar se preparando para tentar sair de uma situação. Só que essa carta, essa energia do 5 de ouros, ela não é uma energia muito boa, porque me traz escassez. Me fala sobre, digamos que um abandono, né? Aquela pessoa ali que é deixada de lado. Então isso pode estar acontecendo com o leão, tá? Provavelmente, apesar de ter vindo esse rei, mas ele me fala, ele me traz, né, eu tinha até falado, né, que me parece uma pessoa honesta aqui, honesta assim, do que ele quer, tá? Só que provavelmente é uma pessoa que ela coloca à frente os interesses dela e talvez ela não esteja sabendo lidar muito com isso, né, com o relacionamento. E aí vocês, por terem interesse nessa pessoa, vocês acabam se sentindo presa a ela, porque aqui também me traz, tá? Um certo controle. É como se Leão se sentisse um pouco controlado pelo outro lado. Olha só que interessante isso. Porque Leão não é muito disso, né? Só que pode ser que vocês estejam numa situação o qual, sabe aquela coisa de gostar tanto de estar junto e que pode não estar enxergando o outro lado, apesar do jogo não me falar sobre ilusão, tá? Não me traz aqui ilusão, mas tem alguma coisa aqui de disputa. E a carta, né, e o 5 de espadas que vem o 5 de espadas que vem dessa briga, né, digamos assim, de se sentir ali vitorioso, né, tá vindo junto com os amantes. Então tem uma disputa aqui. E o 3, né, 3 de ouros. Então pode ser que algumas pessoas estejam nessa situação. Essa pessoa também pode já não estar tão satisfeita, tá, na situação que ela tá. E pode ser que tenha aí uma influência feminina também atrapalhando o andamento da relação de vocês, tá bom? Isso aqui, o jogo ele também me traz isso. Claro, se isso se adaptar à sua situação. Bom, no geral aqui, o que o jogo ele tá me trazendo? De fato, é uma pessoa que ela tá se preparando para algo. Ou ele tem um grande objetivo aí na vida dele. Eu tô vendo uma coisa muito mais pro material do que familiar. É como se isso fosse a prioridade dele, então ele primeiro precisa resolver isso para depois ele se entregar, né, de vez numa relação. E ele pode ter falado isso com o leão. Ele já pode ter comunicado isso, o que não soa uma coisa muito boa. O que leão pode ter se sentido rejeitado. Fala, poxa, né, e a gente? Porque é muito bom a gente estar junto, mas a gente quase não se vê, ou poderia ser melhor. Mas é uma pessoa que ela também ela acaba se controlando, né, em relação ao sentimento, que ela poderia dar muito, mas ela segura e ela vai no foco ali, vai no objetivo dela. E aí vem a escolha. E entre a relação e o foco, né, o objetivo dela mais materialista, ela acaba dando essa prioridade. E aí Leão se sente preso a essa pessoa porque, de uma certa forma, ele ou ela, né, tem um certo domínio. Olha que interessante. Essa moça, ela está dominando esse leão. Tá controlando ele completamente, né? E ela nem tá fazendo esforço, ela nem precisa fazer muita coisa. Só que aqui essa carta é o seguinte, bom,
na verdade, quem tá com medo de quem, né? Mas, de fato, eu ainda não vejo o jogo, ainda não me fala sobre. Ainda não tá me trazendo questão familiar, tá, gente? Mas essa pessoa ela pode estar se preparando para relação, para estar na relação, é, um pouco mais à frente para ela se dedicar à relação, porque olha, dedicação e os amantes. Então eu não tô falando que não, o jogo não tá dando negativo, tanto que o baralho de Dona Esmeralda aqui, as cartas dela vieram muito positiva. Estão me mostrando que aqui tem um casal que se dá muito bem, quando tá junto tá ótimo. Mas é que pode não estar sendo a prioridade dele e aí acaba deixando alguém aí se sentindo de lado. Não é que ela tá fugindo, também não me mostra fuga aqui, tá, gente? Não me fala sobre rompimento, aqui não tá me trazendo fuga, mas de fato, essa pessoa ela sabe que tá faltando alguma coisa na vida dela. E ela gostaria sim de estar numa relação, mas é como eu falei, é como se não fosse agora, não fosse a prioridade dela. O que vocês podem esperar para abril é que talvez essa pessoa não esteja tão presente por conta de um objetivo que ela tem. 10 de paus. É preciso aliviar alguma coisa, é preciso deixar alguma carga para trás para poder seguir de uma forma mais digamos que, é, mais entregue à relação. E a Imperatriz pode ser que seja outra pessoa, tá? Para quem tá num triângulo. Leão, vamos pedir aqui uma orientação para a carta de Dona Maria Padilha? O que ela pode trazer para vocês diante dessa leitura? Vamos lá. Lembrando, gente, que os signos que mais interagirem com os vídeos, né, curtidas, comentários, eu vou trazer vídeo extra no mês, tá bom? Vamos lá. Laroixo, Laroia Dona Maria Padilha, o que a senhora pode trazer para Leão diante dessa situação, minha senhora? Uma intrusa, por favor. Uma palavra para Leão diante desse jogo, por favor. Gente, eu trouxe a carta da consulente. Aqui na minha Padilha, por favor. Virou outra aqui, ó. Aliás, viraram duas. Tá. Eu vou puxar mais uma vez, vou ver se ela tem mais alguma coisa para falar. Laroia Padilha. Obrigada. Ó, Dona Padilha está em sintonia com Dona Esmeralda. Vou passar agora para vocês o que apareceu aqui. A consulente, casamento feliz, roubo ou perdas, ou desgaste, ou pessoa perigosa, caminhos abertos, boas notícias, amigo fiel e aliado. Então vamos às situações aqui. Nitidamente, como, né, aqui o tarô também já trouxe, e como eu falei para vocês, que aqui pode existir ainda alguma disputa, tá? Existe aqui, ainda mais se for questão de triângulo, porém Dona Maria Padilha vem trazendo algo positivo para Leão, tá? Essa carta ela também me traz essa energia dessa entidade. Então, quando o malandro se apresenta, aqui ele traz alguma situação aquela que você precisa ficar de olho. Olha, abre o olho porque pode ter alguma situação aí, né? Um externo que pode estar querendo atrapalhar vocês ou que pode, né, trazer alguma perda dentro dessa relação.
tá? Então, assim, ela me fala sobre uma grande possibilidade de vocês ficarem juntos, de dar tudo certo, mas ela só pede aqui o alerta, então, para vocês ficarem cientes de que existe uma situação o qual pode estar atrapalhando vocês. Isso é por conta das expectativas, tá, gente? Amigo fiel e aliado também aqui pode estar me falando de um mentor espiritual. E aí você, né, o nome que você achar melhor, o que você se identificar mais, tá? Então, isso aí fica à vontade, não precisa ficar presa à energia de pombagira, tá bom? Você pode adaptar para o que você tem a tua crença. Mas, de fato, ela me traz um alerta, mas ela fala aqui de uma grande possibilidade de Leão receber aí uma coisa boa, receber uma boa notícia que seja dentro da relação com essa pessoa, ou se Leão, né, com o livre-arbítrio, decidir que não, apesar, lembra que eu falei para vocês, eu não vejo separação, eu não vejo afastamento aqui. Então, ela também não me mostrou separação. E olha que a carta da separação veio em quase todas as outras tiragens. Mas aqui ela não me trouxe. Então, ela está me trazendo uma notícia muito mais positiva aqui, tá? Então, gente, presta muita atenção, tá? Porque como veio um alerta aqui, apesar de somente ela, né, mais nesse cunho negativo, mas para vocês ficarem atentos até as pessoas que se aproximam de vocês, tá bom? Em relação à intenção dessa outra pessoa, porque como eu falei, no final das contas é o livre-arbítrio, tá? Na minha mesa, assim, eu não falo, olha, você tem que fazer tal coisa. Claro que em consulta particular, alguns consulentes me perguntam até, mas fora isso, não, tá? A gente traz o apontamento, mas no final das contas o consulente é que ele decide, né? Se ele permanece, se ele, né, se permite uma outra situação, tá bom? Mas a princípio aqui eu não vejo ainda uma finalização, não vejo um rompimento, tá? Não vejo nem briga aqui. Porque essas cartas, elas não me falam exatamente, é como se não me fala sobre você, não me, ela não tá me dando a sensação de que essa disputa, tá? De que essa briga que seja entre vocês, mas sim dessa pessoa, tá? Com uma outra situação. Pessoal, foi a leitura de vocês para esse mês. Eu agradeço por você ter assistido e se você se inscrever, a gente não se perde de vista. Muito obrigada. Um grande beijo. Fica com Deus. Tchau.